Eu nasci na cidade de São Bernardo do Campo. Eu nasci em Itaquera. É mesmo? É isso mesmo. Olha só. E com 1 ano de idade, os meus pais são todos de Pernambuco, uma cidadezinha chamada Serra Talhada. Eles são todos de lá. Com 1 ano de idade que eu tinha acabado de completar, meus pais resolveram voltar para a Serra Talhada. E lá ficamos, né, com todos os familiares que são de lá. E com 7 anos de idade, meu pai resolveu retornar para Grande São Paulo. Só que antes disso, com 5 anos de idade, eu tive um sonho, ou para nós evangélicos, nós costumamos chamar de visão, né? De como seria o meu futuro. E para uma criança de 5 anos ver o futuro, eu fiquei meio um pouco perturbada. Essa talvez é a palavra que se encaixe melhor. Uhum. Não entender, né? 7 anos de idade, viemos e meu pai escolheu a cidade de Registro para morar. E ali começou a gente passar bastante necessidade. A minha mãe, chamada Ivonete, vivia constantemente atormentada. E aos 12 anos de idade, quando eu completei 12 anos de idade, ela se matou. Tirou a própria vida em Pernambuco, porque ela quis voltar para Pernambuco para conhecer e rever os primos, a mãe. Uhum. No mesmo dia que ela se matou, o meu pai foi preso. Meu Deus. E eu me encontrei na cidade de Registro, só, sem tios, sem pai, sem mãe, sem... Eu até brinco hoje, eu não tinha nenhum gato para alimentar, de tão só que eu fiquei. E ali, no bairro chamado Pedreira, eu até mesmo me pergunto e pergunto para todo mundo: você já se imaginou uma criança de 12 anos sozinha? A mente, como que é, né? É algo... Você morava, então, atualmente só com seu pai nessa ocasião? Não, nessa ocasião ele foi preso. Eu fiquei sem os dois. Mas quando a sua mãe tirou a vida, Aí, você estava só com ele. Com meu pai. Ela ficou 6 meses lá. Deixou você para trás. Isso, no mesmo dia que ela se matou, ele foi levado. E você era filha única? Não, somos 4. 4 irmãos, eu sou a terceira. Uhum. Né? Somos em 4. 2 homens e 2 meninas. Aí tem aquele processo todo de conselho tutelar, de guarda. E nós nunca fomos para um orfanato, nós fugíamos disso. Nós tínhamos medo, preconceito talvez, né? E nós decidimos, os meus 2 irmãos decidiu que eles iriam cuidar de nós. Imagine, uma criança de 14, outra de 15, cuidando de um de 12 e uma de 11. Algo meio inusitado. Mas eu fiquei com os meus irmãos até os 15 anos. Meus 15 anos, morando com eles. E foi no Evangelho que eu me grudei em Jesus e não queria ter a vida que a minha mãe teve, a vida que meu pai teve. E foi Jesus Cristo que eu encontrei um alívio para aquilo que eu estava passando e os meus porquês, né? Por quê? Para quê? Eu me batizei com 15 anos de idade. Nessa ocasião que vocês moravam, quem que apoiava vocês? Como que vocês se sustentaram ao longo desse? Você consegue lembrar? Consigo, nitidamente. É assim, os meus irmãos, eles começaram a trabalhar naquilo que podiam. Muito jovens. Muito jovem. Discriminados da pior forma possível. E eu começava a trabalhar de babá, de auxiliar. E a gente fazia como se chama-se bico, né? Meu Deus, 4 crianças aprendendo a se virar. Eu tive que amadurecer assim, bruscamente. Eu não tive uma infância, eu não tive uma adolescência. A minha adolescência foi uma mentalidade já de adulta. Eu não tive. Tinha igrejas que nos ajudavam,
Uhum. com aquilo que elas podiam ajudar, né? Aquilo com ação social, com roupa, com comida, com palavra, com amor, né? Mas aquilo que eu mais precisava, que era um afeto, Que era um abraço, um carinho. eu não tinha. E eu passei em muitos lares. Eu aproximadamente, Gi, eu morei em mais de 15 casas de família diferentes. Mas eu não me encaixava nas casas. A rotina era diferente, o comportamento era diferente. Tinha casa que eu entrava para morar por um prato de comida. Tinha outros que me aceitavam sem se importar com o passado do meu pai ou da minha mãe. Tinha outros que me queriam simplesmente como filha, outros que me queriam simplesmente como empregada. E eu resolvi, aos 15 anos de idade, morar só. Falei, não, eu quero ficar só. Não dá, os meus irmãos foram cada um pro lado. E eu resolvi ficar só. E eu fiquei morando sozinha em Registro. Aluguei um quartinho pequenininho. E ali começou a minha batalha. Eu me batizei aos 15 anos. A minha primeira ministração, ou pregação, que nós chamamos, foi com 17 anos. Sozinha. E eu pedia para Deus uma família. Eu disse, Deus, eu quero uma família. Eu quero casar, eu quero ter filhos. Porque foi arrancado de mim. Eu sei que foi o Senhor que fez isso. O Senhor quer, o Senhor tem algum propósito com isso. O Senhor tem um chamado. Lá na frente eu vou entender. Agora eu não posso entender, eu não consigo entender. Mas eu sei que o Senhor tem. E eu me lembro, Gi, que quando eu soube que a minha mãe se matou e meu pai foi preso, e eu me vi no cenário sozinha. Eu estava com tanta fome, eu estava dias sem comer. Meu Deus. Eu nunca me esqueço disso. Dias sem comer. Eu não sei se você vai saber, é uma planta chamada almeirão. Sim, conheço. Ela tem um sabor amargo. Aquela que é uma folha compridinha, Exatamente. que ela tem as ranhuras meio cor de uva. Isso mesmo. Era o que eu tinha por dias. E eu me lembro que eu cheguei da escola, e na escola onde eu estudava, era só de manhã, e tinha sopa. E eu levava um pote, e eu pedia pra tia, eu falei, tia, não vai ter janta, você me dá? Só que final de semana e feriado e Não tinha aula. E férias, o que eu comia? Não tinha. Então era um período de férias, eu não tinha nada em casa. Eu me lembro que eu estava com um pratinho de alumínio cheio de folha de almeirão. E eu fui para o quintal, olhei, o céu estava azul, azul. Não tinha uma nuvem. As árvores paradas. Você não escutava, sabe, você escutava o silêncio daquele dia. E eu olhei ali, eu tinha 13 anos. Eu olhei para o céu e disse assim, Deus, o Senhor me abandonou. Eu estou há dias com fome, há dias comendo isso. É o que eu estou comendo, Senhor. Eu não te conheço muito bem, mas eu sei que o Senhor me conhece. E eu disse assim, eu estou com tanta vontade de experimentar um bife. Ai, meu Deus. Chorei e comecei a comer aquelas folhas. E eu mastigava elas. Eu não sei se alguém que está me ouvindo vai acreditar nisso, mas aconteceu comigo. Conforme eu mastigava aquelas folhas, eu sentia como se tivesse óleo nos meus lábios. E eu sentia o sabor de um belo bife temperado, acebolado. E eu olhava para as folhas e enxergava a folha, mas na minha boca era o gosto de carne. Era o gosto de carne. E eu acredito nisso porque Deus, ele transformou água em vinho. Ele fez cair maná do céu. Ele fez cair carne do céu. Ele não poderia fazer para uma pessoa que estava se achando insignificante. Foi Elias, né, que recebeu carne do corvo, né? Alimentado. Naquele momento que ele estava no deserto, sozinho, né?
Exatamente. E aí o corvo vinha do céu e Alimentar ele. lançava o alimento, Pra ele. né? Do céu. Exatamente. E nesse dia, eu comi e de repente eu senti um vento batia nos meus cabelos. Eu abri os olhos e eu via que as árvores não se mexiam. E o vento soprava só em mim. E junto com esse vento, eu escutei a voz de Deus. Foi a primeira vez que eu escutei a voz do Senhor. E Ele me disse: é tudo um propósito. Você não está só. Eu estou com você. Vai ser difícil. Vai ter coisas que você não vai entender. Mas é necessário para que eu te molde e te prepare para você saber lidar com o que ainda eu vou te dar.